Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café Tech, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e nesse episódio nós invocamos uma entidade da IA, Alestan! Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da ACS Pro, e vamos falar um pouquinho do hype. IA, né? Continua. Vamos manter o tema em alta. Sensacional. Diogo Junqueira, CEO da CS Pro e da AC Cyber Pro. Para nós é um prazer receber o convidado de hoje. Estávamos ontem a tarde inteira aqui com ele, datando, infelizmente sem energia, né? Não pudemos gravar, mas hoje conseguimos. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Prazer é tudo meu, sou o Alestan, criador de conteúdo, coordenador na TOTS, falo muito de IA, hacking, programação no geral, um programador nato aí. Ah, sensacional. Eu tive que mandar um Alestan, porque soa, né? Alestan. Com certeza, mas vamos chamar o Alestan de Ale. De Ale, né? Vamos facilitar a vida, né, cara? Antes da gente conhecer um pouco mais da Ale, que história é essa de lojinha, Mr. Anderson? Temos a lojinha do Pod Café Tech, inclusive tá lá em podcafé.tech e lá você vai encontrar camisetas maravilhosas. Aqui, tema de Dia das Bruxas, estamos chegando em outubro 31, nós temos ali, ó, You Are Never Alone, você está sempre assombrado por bugs. E outras camisetas maravilhosas, canecas maravilhosas, pôsteres. Ecobag, imã de geladeira. Pin, tem de tudo, cara. Possibilidades, cada vez mais coisas, entendeu? Então, isso aqui é um merchan da lojinha, sei lá, visitar a lojinha e poder adquirir o seu produto. E lembrando que os produtos que nós comercializamos na lojinha, nós temos aí uma contribuição, uma parceria com a Naia Autismo, uma instituição que contribui com a questão do autismo e que tem feito um trabalho maravilhoso. Sobre isso o Diogo pode até falar um pouco mais. É o Núcleo de Arte e Inclusão do Autista, que baseado lá em Goiânia. É um grupo completamente formado por pais e voluntários, sem nenhuma intenção política ou financeira. Então, eu conheço bem o pessoal, eu trabalho ali com os autistas na parte de arte, música, enfim, é um trabalho bem bonito que eles fazem. Então, toda a renda ali que a lojinha nossa recebe, que é uma coisa que a gente começou a fazer porque a gente não aguentava, né? Não tinha como mandar mais, caneca, mandar camiseta, não dava mais. Exato, né? Não tinha como. Então, a gente colocou essa lojinha para possibilitar o pessoal comprar, e o pessoal tem comprado. A gente foi a alguns eventos aí, até no User Conference, tinha gente lá que tinha comprado, comprou lá na hora. Então, todo o lucro lá tá indo direto para a Naia Autismo, a gente presta conta, coloca lá na nossa lojinha. Então, vale a pena você conhecer, clicar lá, também conhecer a Naia Autismo. E em cima do lucro, o dobro, eu estou dobrando e estou colocando lá também pessoa muito física para auxiliar a Naia Autismo. Legal. Então, essa é a mensagem. Muito bom. Maravilha. Vamos dar continuidade com o nosso... Esse vai ser o episódio do Dia das Bruxas. Não, ainda não. Ainda não. É o próximo. Mas é quase Dia das Bruxas, porque ontem a gente ficou sem energia, entendeu? O meu roteiro diz que é só Dia das Bruxas. O roteiro tá errado, mas não é esse ainda não. Ô, Fernanda, A Fernanda fez aniversário ontem, aí ela vai colocar errado aí, né, cara? O roteirista tá errado. Entendeu? Então você queria comprar essa camiseta temática de Dia das Bruxas, eu vesti ela no momento errado. É o próximo episódio, mas tudo bem. Erro do roteiro. Exato. Mas vamos em frente, vamos dar continuidade. Lá. Vamos conhecer um pouco mais do Ale. Ale, você começou muito cedo da tecnologia, cara, e hoje, primeiro, fala um pouco de como é que você começou. E uma coisa que ainda me impressiona, né, que você é um produtor de conteúdo, acompanhei um pouco ali o seu Instagram, você conversando do seu começo, vendo ali os videozinhos lá no início, como é que foi, até chegar a produzir o conteúdo que você produz hoje. Sim. Tem a Academy, né? Academy, exato, minha língua até trava. É bem difícil. É bem difícil, exato. E além disso, você é um CLT, cara. Então, me conta essa jornada e explicar pra gente, porque muita gente, às vezes, eu posso ser um CLT ali e produzir conteúdo também. Às vezes tem muita gente com muita vontade e não sabe, mas vamos começar do início, vai lá. Bom, eu costumo falar que comecei a programar com mais ou menos 13 anos de idade. Okay. E nessa época, como que eu comecei, assim? Eu era apaixonado por um jogo chamado Rabu Hotel, não sei se vocês conhecem. Ragnarok, eu jogava muito esse jogo. Eu não conheço, na verdade, cara. Talvez... Vamos lá. A Fer conhece. Fer, você conhecer me preocupa, porque você... É sua geração. Quantos anos você tem, velho? Mas aí agora temos... Eu
jogava também, mas eu chamava de rabo. Rabo. Eu não chamava de rabu. Aí Rabu, agora você falou rabo. rabu, eu fiquei assustado. Rabo Mas a gente tá falando a mesma coisa. É a mesma coisa, mesmo jogo. mesmo jogo. Porque assim... Eu não joguei Velho, esse, eu adorava o cara, rabo. O rabo É, era um é negócio muito assim. bom, Eu passava é o dia muito inteiro no rabo. Você também passava o dia inteiro? Também. Passava o dia inteiro no rabo. Era uma coisa Eu assim. ainda gosto, mas... Fernanda também era... Você não... É muito Ué. bom. Mas era maneiro demais. Sabe o que ele é? Maneiro demais. Hoje tem sido comercializado o que era o rabo como um escritório virtual. Verdade. Tá? Verdade. Aqueles bonequinhos de mentira, aquilo pixel, lá é o rabo. aquilo é o rabo. Aquilo é. Aquilo ali, só que naquela época era ultra revolucionário. Você tinha Perfeito. vários ambientes onde você conseguia navegar de um ambiente para outro. Ah, porque o pessoal lá da empresa utiliza isso aí. Esses dias tinha um Sim, cara querendo sim, me convencer a pagar pra isso. Eu falei, não. Entendeu? Eu vou ficar calado. O cara querendo fazer... Eu ainda não desisti, espera, Não, o negócio espera. que, sei lá, $5 por É por isso, pessoa. $5 por usuário, mais ou não. menos, né? Eu falei, não vou pagar essa porra não, velho. Não vale a pena. E ali é uma releitura do rabo, é só Basicamente uma releitura do botar rabo. mais recursos e vai embora. Então você Isso. começou com 13. Comecei com 13 anos e a história do Rabotel foi porque eu clonei esse jogo, né? Na Sério? época eu não tinha... Pirateou já, cara? Como é que é essa Pirateei, história? basicamente. Na época eu não tinha condição de comprar moedas no jogo. Então, o jogo ele funciona com monetização dentro do jogo, né? Então, Ok, o jogo ele é de grátis. Pay-per-use. Perfeito. O jogo é de grátis, você entra no jogo e você paga as moedas lá, compra as moedas e tudo mais. Você comprava revista, dava pra comprar via SMS. Então, dava pra Nossa. comprar de diferentes fontes. Então, era um jogo, na época, era muito famoso. Tinha, acho, 40 mil pessoas jogando no mesmo dia, assim. Uau. Só no Brasil, um servidor brasileiro. Então, era muita gente, porque a internet não era igual hoje, Ah, claro. né? Então, a gente tá falando ali de, sei lá, 2008, 2009, mais ou menos. E aí, eu joguei muito esse jogo, muito mesmo. E aí, eu comecei a aprender programação por conta desse jogo. Então, eu clonei o jogo. Legal, Esse cara. jogo é feito em Java, Flash, na época, que foi descontinuado. Ainda bem, né? Foi descontinuado nos navegadores. E o banco de dados, se eu não me engano, era MariaDB. E eu clonei esse jogo porque eu queria ter as moedas, né? Eu não tinha condição de ter as moedas. E basicamente o jogo funciona para você ter quartos. E você monta seu quarto. Na vida Isso, real, você isso. tem que ter grana Pay pra to ir win, ampliando. pay to Pay to win. win. Isso, você monta seu quarto e chama a galera, seus amigos, pra estar lá ali no seu quarto, trocar uma ideia, conversar e tudo mais. E foi basicamente ali que eu comecei a programar e aprendi muita coisa nessa época. E aí eu me apaixonei por programação. E aí depois de um tempo fui fazer faculdade e tudo mais, fui fazer ciências. Não tem nada a ver. Entendi. Queria ser físico, Caramba, nada cara. a ver, é. E Mas aí, por que físico? cara, eu gostava muito de física, assim, gostava muito de física. Como ali. matéria mesmo. Como segundo matéria, grau, como etc. matéria mesmo, como matéria mesmo. Gostava muito das leis ali de Newton e tudo mais. Comecei a aprender isso um pouco ali no ensino médio. Depois eu comecei a me apaixonar por essa parte de física. Que loucura. Eu gostava de astrofísica. Ah, Então, putz, é muito interessante o tema, né? E aí eu comecei a me apaixonar por física. Só que eu sempre fui da área de programação, sempre gostei de programar. E aí, um momento ou outro, eu falei, putz, beleza, acho que eu vou ir para uma faculdade que tem a ver com ciência da computação e tudo mais. Fui fazer redes de computadores. E aí, por isso que eu também estou muito ligado à cibersegurança e tudo mais, porque redes de computadores e cibersegurança andam junto. E aí, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ir para a faculdade, programar e tudo mais. Então, esse é o resumo da minha história, assim. Eu vou fazer uma pergunta inevitável que é assim... Neil deGrasse Tyson ou Carl Sagan? Nossa, cara, que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil. Talvez o Carl, porque ele é mais conhecido, talvez, mas... Cara, é uma pergunta muito difícil, velho. Talvez eu não definiria agora, assim, sabe? Sim. Não definiria agora, cara. De verdade mesmo, assim. Não, eu vou deixar as polêmicas pro final do episódio. boa. Mas é uma ótima pergunta. Uma Não, ótima pergunta. a gente começou pelo rabo, essa já é a pergunta da cabeça, né? A gente foi de um ponto a ponto aqui. Já me fez. Nossa, cara. Eu já fui na reflexão aqui, caramba. Mas, Qual foi o mais importante, né? A gente pode, assim, que são os caras que... Revolucionário. Tá, tem Stephen Hawking, mas Hawking. é outra pegada, né? Stephen Hawking é a era moderna. É o físico, vamos dizer assim, do Big Bang Theory pra cá, né? Perfeito. A galera começou a popularizar o
o Big Bang ali, a galera Perfeito, ficou perfeito. fãzaça do cara. E ele tem algumas coisas que, assim, são questionáveis, não colou muito bem e tal. Ele gostava de uma polêmica, né? Gostava de Gostava de uma Até polêmica. hoje, né? de um merchan. As histórias dele. Até hoje que não, ficou, ele tá né? morto, Faleceu, pô. sim, mas as histórias dele geram polêmica. Até hoje gera polêmica, Não, né? Até hoje era polêmica pra caramba, né? Todas as Pô, coisas dele. Inclusive, ele moço daria uma... Pô, esse tinha que ser o episódio de Halloween. Imagina O fantasma do... falando com os Exato. fantasmas dele. Todas as várias questões que ele colocou, até hoje dá muita polêmica, né? Não, demais. Então. Demais. E deixa eu te perguntar, e quando é que você decidiu, você fez computação, tá, começou a programar, e quando é que você falou, cara, eu quero ir para dados, eu quero ir para inteligência artificial, etc. Quando eu comecei, eu comecei aprendendo Python, que foi a linguagem que eu comecei mesmo a aprender de verdade, assim, porque nessa época do Robotel e tudo mais era muito Java, Flash ali, mas eu não sabia o que estava fazendo, basicamente. Você só ia pelos tutoriais Isso, ia pelo tutorial, tipo, beleza, como ajustar isso? Nessa época tinha muito fórum, e aí você perguntava no fórum, a galera te respondia, né, Stack Overflow e etc. Então hoje não tem muito disso, você pergunta pra IA, né? E aí foi nessa época que eu aprendi tudo isso, e aí eu fui aprender Python, e Python tá muito relacionado a dados, quando eu fui aprender. E aí eu vi que praticamente nessa época que eu comecei a aprender Python e Machine Learning e dados eram muito ligados. Então eu praticamente não tinha como não aprender dados e Machine Learning. Isso foi quando, cara? Cara, em 2018, mais ou menos. 2018 você já estava ali entrando em Python ali por aí. 2017, 2018, mais ou menos nessa época eu comecei a entrar na área. E cara, vamos lá. Aí é um negócio bacana, porque quando a gente tá falando de Python e tal, você tá com um negócio não necessariamente visual, né? Você tá trabalhando com código mesmo. Perfeito. A tua experiência lá deixa eu acabar com a polêmica do Rabu lá. Quando você fez o teu clone, você fez ele em Flash? Isso. Aí tu tava programando com ActionScript nessa época? Não. Eu fazia em Flash, que basicamente... Eu tinha um jogo, eu fazia em Flash, uma parte que era em Java, que era para se administrar o jogo, né? Uhum. Essa parte que em Java que era a parte mais difícil. O jogo em Flash em si, ele já era meio que pronto, assim, né? Então eu só pegava basicamente o compilado ali que tinha do Flash, rodava. A parte mais difícil... Fazia um mod realmente que a galera faz aí. Perfeito. A parte mais difícil era meio que tinha meio que um CRM, painel administrativo, que é onde você assim, colocava que é mais fácil. cache, etc. Que era em Java, que aí você tinha que administrar o jogo lá. E aí eu colocava o câmbio, eu poderia criar um emblema, no jogo tem uns emblemas, eu poderia criar os emblemas e colocar dentro do jogo e subir esse emblema por esse painel na verdade, administrativo. o que estava em ActionScript era só a física do jogo, né? Perfeito. Vira pra lá, vira pra cá, isso aqui é uma parede, você não atravessa ela e por aí vai. Isso. A parte mais difícil era mexer no banco de dados e nessa parte administrativa, que era um painel administrativo que tinha... Só para quem era staff lá, né? Para quem era administrador da plataforma, poder administrar o jogo. Então era mais ou menos isso. Você chegou a distribuir essa modificação sua? Jogava com meus amigos. É. Eu abria um Hamashi, não sei se vocês conhecem isso. O Gomes Abri um Hamashi na minha máquina. Eu jogava um outro MMO que era da OnGame e eu já fiz isso também, de clonar o game. E aí você usa o Hamashi pra você fazer a conexão. Perfeito. Pra você abrir na sua conexão na sua máquina, né? E tudo mais, Mas a também, galera assim, acessar. Fórum, YouTube, na época já tinha o YouTube e fazia, entendeu? Um dos meus primeiros negócios lucrativos, que foi muito lucrativo, inclusive, era com Flash. Que legal. O que acontece? Quando eu descobri que o Flash você podia fazer streaming com Flash, era muito mais fácil e estava um passo à frente, né? Sim. Então eu criei um sistema de streaming via Flash com pay-per-view, que foi utilizado para finalidades diversas de pay-per-view. A gente entendeu aqui, não precisa, acho que não precisa, né? Deu muito entrar certo. fundo, não precisa entrar fundo. A gente entendeu o pay-per-view. Pré-brasileirinhas, eu acho. Foi bom. Então, Caramba, o cara inovou antes do OnlyFans, né? Antes da era de streaming. Sim. E aí, cara, quando é que você chegou e falou assim, IA... Porque todo mundo sabe que pós-GPT, vamos colocar IA, já existe há muito tempo, né? Mas pós-GPT popularizar para mainstream, aí para todo mundo, para as linguagens, fez a IA se popularizar, né? Com certeza. Então, quando é que você começou realmente a trabalhar? Foi antes ou pós o hype?
Foi antes, bem antes. Antes já estava trabalhando com IA? Bem antes eu já estava criando modelo de recomendação para mercado e tudo mais. Trabalhava numa empresa que a gente criava um modelo de recomendação, por exemplo. Você comprar Coca-Cola e outro tipo de, por exemplo, pão. A gente recomendava um produto já no app. Então, a gente tinha um app para um grande mercado aqui do Brasil que a gente desenvolvia. Bacana. Então, a gente criou um modelo de recomendação utilizando Deep Learning. Então, a gente já utilizava, já na época, muito Deep Learning, Machine Learning. Massa. Então, aí já aprendi tá bastante. Antes do hype, realmente. É, bem antes do hype, assim. E hoje ainda você tá nessa área, você coordena um time, né? Perfeito. Hoje eu coordeno o time e a gente tá olhando... Você tá numa grande empresa aqui no Brasil hoje, né? É, uma grande empresa, a TOTS, você né? pode falar o nome, né? Pode falar o nome. Um abraço pra Mara, cara. A Mara teve aqui, a CIO da TATS. Mara Amor é uma... de pessoa. Teve ela e o esposo dela, a gente... inclusive gravou alguns dos episódios mais emocionantes do podcast. Cara, eu recomendo ouvir o Podcafé de Dia dos Namorados. Foi sensacional. Aqui, foi muito e o da Mara também, que foi um pouquinho mais. Exato, os dois foram muito bons. Sensacional. Assim, eu me segurei por muito tempo para não fazer essa piada, não fiz na frente dela, inclusive. Mas pode dizer que a Mara é uma maravilha, entendeu? Eu segurei, eu aguentei essa piada. Eu feito se eu tivesse lembrado, eu não teria problema fazer. Não, ela é mesmo. Pra mim foi uma das melhores diretoras que eu já tive já. Já foi diretor direto sua? Ela foi diretora direto minha, né? Tinha meu gerente abaixo de mim. Primeiro o meu gerente, né? Depois ela, né? Mas ela é uma pessoa que eu tinha muito contato ainda. Bacana, tinha muito contato, então muito... Pessoa sensacional. Sensacional mesmo. E aí hoje você coordena um time lá, o que vocês fazem com IA, cara? Cara, muito engenharia de dados, então a gente faz a primeira etapa de transformação dos dados, transforma ali, cria as pipelines, então a gente tem diferentes fontes, transforma as fontes, coloca no banco de dados específico que a gente tem lá, e agora a gente está criando muito essa parte de agentes, está olhando muito para isso. Então a gente quer otimizar lá, principalmente os times do jurídico, o time que não tem tanto conhecimento técnico. Já para embarcar dentro dos ERPs ou sob demanda para cada cliente? Acho que o futuro é a gente embarcar tudo dentro dos ERPs, esse é o futuro, com certeza. Com certeza a gente vai embarcar, né? Essa é a ideia, a gente até divulgou isso pro mercado, no Universo TOTS que a gente teve esse ano. Recente, até um abraço lá para Explicar Me, que estava lá fazendo toda a apresentação do evento, a host, né? Outra maravilhosa, né? Maravilhosa. Hoje Explicar Me, que hoje está no Google, né? Então, tá no Google, muita gente boa. A Miko Hanna, né? Sacanagem ficar chamando de Explicar Me no canal. Micaela Lohan, Você chega lá, Micaela Lohan. E a Mika tá sempre na TOTS, inclusive, né? Ela faz uma parceria muito forte lá, ela faz bastante coisa na TOTS, então sempre encontro ela lá, troca uma ideia. Não, ela é sensacional. Outra gênio aí, né, dessa área, né? Então, e aí me explica, que muita gente fala, cara, tem que tocar, né? Você vai falar um pouco de produção de conteúdo. Sim. E eu tenho certeza que tem muita gente do outro lado do microfone agora, gente sênior, gente de todas as idades, gente que tá começando, que fala, cara, eu tenho um trabalho, eu tô com o meu CLT, eu tô PJ, eu já faço algo, eu não tenho nada a ver, eu tô em outra área, sou da área jurídica, mas eu quero produzir conteúdo. E às vezes a galera fica buscando o perfeccionismo, né, cara? Aquela coisa, você vê lá, não gostei, não ficou bom. Sim. E aí, eu vi alguns vídeos seus muito interessantes, e você falando justamente, mostrando o antes e o depois, né? Perfeito. Fala pra gente como é que é começar a produzir conteúdo e como é que é hoje a sua produção de conteúdo, como é que funciona isso, como é que foi o início disso pra ti. E assim, cara, essa história é foda, né? Você criou um Instagram pra época de Enem, que você tentou várias vezes, então conta um pouco dessa história já, que eu achei muito foda o jeito que você começou a compartilhar as coisas. Então eu comecei a compartilhar tem alguns anos, e a minha ideia principal era compartilhar porque eu queria aprender. Era mais ou menos isso. Eu vi num livro que quando você ensina, é a melhor forma de você aprender algo novo. Então é você ensinando. Então a gente está aqui trocando uma ideia e eu estar te ensinando algo. Eu estou aprendendo muito mais do que sozinho, ou fazendo um exercício, fazendo uma prova. Aprender é a melhor forma de ensinar. Não, aprender não, né? Ensinar é a melhor forma de aprender. Invertir. E então... eu comecei a postar os conteúdos muito mais por conta disso. E aí eu tava nessa pegada. Então, tava ali aprendendo coisas novas na área de desenvolvimento. E aprendi muita coisa de hacking, porque eu gostava bastante dessa área. Que área de hacking você hardware mesmo. Hardware hacking, gostava muito. Então, meus vídeos que viralizaram são de hardware hacking, falando sobre, por exemplo, eu criei um access point, utilizando um ESP8266, que é um microchip, né? Um microprocessador. E dentro desse microprocessador eu criei um access point fake,
e a pessoa entrava lá e tal, explicando um pouco de como que é um ataque não um ataque à rede Wi-Fi, né? Mas utilizar um access point, utilizando a Wi-Fi para fazer um ataque. Você fazer um phishing, né? E pegar os dados da pessoa ali de um Wi-Fi público. Era basicamente esse vídeo. Esse vídeo foi um dos que viralizaram. E nessa época eu falei, putz, eu vou aprender isso, mas já vou compartilhar sobre isso. Eu também fiz cibersegurança, né? Na faculdade, né? Fiz 1 ano aí de cibersegurança. Você fez cibersegurança? Fiz porque eu fiz redes de computadores na FIAP, né? Entendi. E a FIAP lá... Você tem umas pranchas, né? É isso. Quantas pranchas você tem lá? Cara, eu tenho 6 pranchas. 6 pranchas. 6 pranchas. Quais foram as conquistas que você conseguiu? Cara, ganhei uma competição com o TNT, duas competições com o Exército Brasileiro. Sério, cara? Que a gente fez a ideia do Exército Brasileiro é fazer uma interconexão entre as redes do Exército aqui do Brasil. Que massa. Né, entre as centrais ali do Exército. Ganhei uma competição também da própria FIAP de startup. Eu acho que foi isso. Mas tem alguns lá, cara. Eu vi que você tem 5. Eu tô falando assim porque tem muita gente, cara, que luta pra ter um. Né? Tenho muitos. Tem muita gente que luta pra ter uma prancha daquela lá, um board daquele, né, cara? Eu vi que você tem 5, eu fiquei impressionado. Eu falei, caralho, tenho muitos. Basicamente, quando eu fiz a faculdade, eu aproveitei bastante, assim, o máximo que eu poderia aproveitar, colei nos professores, assim, pra perguntar muito. Colar errado, cara. Colar errado. Cara, colei do lado, né? Do lado dos professores. E aí, você começou a fazer hacking lá e foi isso que viralizou. Isso, comecei a fazer hacking lá na FIAP, aprendi bastante coisa lá, com o professor Rafael, um professor sensacional, assim, da FIAP. Aprendi muita coisa lá e comecei a compartilhar muito conteúdo. E aí, não só compartilhei conteúdo de hacking, comecei a compartilhar conteúdo de dicas também, melhores sites, coisas para se distrair sua cabeça, como jogar Super Nintendo no seu próprio navegador, tudo mais. Fui compartilhando um pouco de tudo. E eu comecei a viralizar muito no TikTok, que foi a primeira rede que eu viralizei. E aí eu peguei 100 e poucos mil seguidores lá no TikTok. E aí, beleza. E aí eu falei, caramba, então faz muito sentido isso aqui, vou continuar, sabe? Deu um gás, assim. Aí eu falei, beleza. Aí depois eu comecei no Instagram também, com os mesmos vídeos. Aí o Instagram foi também. Deixa eu desdobrar um pouquinho essa história de hacking de hardware, porque assim... Claro. Lá nos primórdios a gente falava de overclocking, né? Que era assim... forçar a capacidade de um hardware Até específico. Hoje muita gente ainda faz overclocking para faz. Mas hackear o hardware já é uma outra pegada, né? Você pode explorar outras funcionalidades, você pode usar o mesmo hardware para fazer um negócio inesperado. O que você fez de legal aí? Conta pra gente alguma coisa. Cara, hoje a maioria das coisas que eu faço, que eu gosto bastante, é pegar o hardware e transformar ele num dispositivo, por exemplo, malicioso. Então, por exemplo, criar um badge USB, cara, eu adoro isso, porque eu não vejo hoje, não existe, é muito difícil existir como você combater esse tipo de ataque, né? Se o computador tiver um acesso mínimo, dá para fazer diversas coisas, copiar suas credenciais e por aí vai, baixar alguma coisa dentro do computador da pessoa. É muito difícil. Eu vejo a área de hardware porque eu me apaixonei pela área de hardware, pela área de hardware hacking. Porque é muito difícil combater. Sim. Assim. Você cria um badge USB ali, Perfeito. O cara espeta, né? Perfeito. A não ser que seja um dos nossos clientes lá do nosso patrocinador ACS Pro. Com certeza. Gomes, o que a ACS Pro pode fazer por quem quer bloquear se proteger? os seus dispositivos USB é um bom começo, né, cara? E tem mais N outros fatores que ajudam a gente a conseguir proteger esses devices, mas a gente viu aí como um bloqueio de USB pode ser simples, né? É uma dificuldade recorrente, mas o que acontece? A solução que a ACS Pro comercializa, ela tem justamente inteligência para ter uma percepção. Muito legal. Entrou alguma coisa no USB, o que é isso? É um mouse? Perfeito. É um dispositivo de mídia? É uma câmera. E aí ele Claro. bloqueia aquilo que não é apropriado, entendeu? claro, Isso é bem legal. Claro. E aí tem ataques quando a gente está falando de hardware, que a gente fala de fault injection, que é muito legal. Que é basicamente como foi desbloqueado o switch, né? Então, o switch, como que ele foi desbloqueado? Existe ali uma conexão que a gente faz no switch, que é meio que ele dá antes dele dar um start, eu consigo acessar o CMD dele, né? E antes de acessar o CMD, eu consigo rodar um script. E aí, com isso, quando eu consigo rodar um script, eu consigo destravar ele. Então, é basicamente isso. Então, hardware hoje é muito difícil combater, né? Até quando a gente está falando de iPhone, o iPhone, ele é muito bom nisso, porque ele separa basicamente tudo.
Então, tem cada camada específica. Porque tá fragmentado, o cara não consegue se lateralizar com facilidade lá dentro. Perfeito, não consegue lateralizar. E porque é o grande... quando você explica para o usuário de Android, ele fica apaixonado, ele não consegue entender essa parte, né? Perfeito, que o Android ali, cara, uma vez que você entrou, lateraliza já era, né? Isso. O iPhone, cara, você, às vezes tem uma brecha, mas se você conseguir se movimentar, é bem mais complicado. O Android é mais simples, por quê? Porque cada desenvolvedora, né? Cada provedor de celular, cada que desenvolve o celular em si... Vai fazer da sua forma. Vai fazer da sua forma. E eles têm que deixar o sistema mais aberto para todo mundo utilizar. O iPhone pode fechar. Isso aí, assim... Perfeito. É o hardware para um tirando software, os apaixonados né? aqui, deixando o time de lado, né, cara? É um negócio... isso. Cara, eu tava na academia essa semana. Semana não, faz umas 2 semanas. E é raro eu ir pra uma academia. Pô, eu ia falar, faz tempo que você não treina, né, Amsterdã? Pois é. Mas na hora que eu tava lá morrendo, ofegante, eu olhei pro teto e vi, a câmera Xing Ling daquelas conectadas lá, né? Eu puxei meu celular, falei, quais as possibilidades aqui, né? E aí, você joga um admin, você já entrou na câmera. Cara, mas eu te falo uma parada também, as Intelbras de hotéis, de coisas, quase toda com a senha padrão. Verdade. Vários todos. Tem um totem também do Burger King. Você não tem ideia. Verdade. Não, eu estava no hotel em Pirinópolis, um hotel bacana. As câmeras eram Intelbras, uma câmera boa, tal, etc. Vários estudos. Eu falei pra mamãe, eu aposto que aquelas câmeras não vão... Porque, assim, é Pirinópolis, cidade interior, né? Então, essas câmeras não estão com coisa padrão. Tava na rede deles, entrei, não tem outra, cara. Tinha acesso às câmeras todas, e é um absurdo, entendeu? Então, assim, a galera... A má configuração, às vezes não quer contratar um profissional direito, ali o cara só compra, instala lá e acha que tá tudo certo, que tá vendo online. Isso aí é bem preocupante hoje em dia ainda, com certeza. Cara. Até falando de fechadura eletrônica, né? É outra que também as senhas padrões direto funcionam para resetar padrão, você usar NFC que também é um NFC sem segurança. Não, falar de NFC, cara. É muito Flipper. simples. O que você brincou de Flipper, cara? Nossa, muita coisa. Não, conta pra gente as principais brincadeiras. Assim, o que você se divertiu com o Flipper? Me conta aí. Eu fui um dos primeiros a comprar o Flipper no Brasil. Então esse foi um... Eu sei o Prado. Prado agora mesmo tá chegando aqui. Você vai conhecer, não sei se você conhece o Felipe Prado. Conheço de vista, assim. Eu já falei com ele no Mindsec algumas vezes. Que legal. E aí, cara, fui um dos primeiros a comprar o Flipper no Brasil, muito por conta do Júlio de La Flora. Grande Júlio, um dos mestres de hacking de hardware. Perfeito. Conheço ele, um cara muito da hora. Ele é foda. Ele é muito foda. E aí, cara, ele tava compartilhando sobre isso, sobre o Flipper, e aí eu comecei a ver. Comprou via Ali? Comprei via AliExpress na época. Não, comprei no próprio site da Flipper. Ainda não tava down. Não tava ainda. E aí, eu comprei no próprio site. Eu não participei do Kickstarter, que ele, antes disso, teve no Kickstarter e tudo mais, que o Júlio participou. O Júlio participou. Eu vi ele falando no Insta dele e tal, que ele tava lá antes de ser realmente um produto. Quando saiu lá no site, eu comprei. Foi um dos primeiros do Brasil. E aí, um dos vídeos do YouTube que deu muito bem, assim, foi muito bom, foi falando sobre o Flipper. Então, eu abrindo ele, mostrando as funcionalidades, tudo mais, mostrando NFC, mostrando que dava para clonar cartão NFC, mostrando também todas as funcionalidades ali de IR, né, de radiofrequência que tem dentro do Flipper. Mas, cara, fiz muita coisa já. E hoje tem uma comunidade muito grande. Basicamente, você só baixa os IR, já por tá exemplo, tudo pronto, né, cara? De ar-condicionado, você já tem do mundo todo praticamente. Né? Então tem uma grande lib, assim, uma grande biblioteca de funcionalidades no Flipper. Né? E deixa eu te falar uma parada. 3 anos atrás, eu tava num evento, não lembro quem tava comigo, mas é um evento de segurança grande aqui. E a galera tinha que carregar um cartão para consumir. E tinha uma galera usando o Flipper para carregar esse cartão. Não lembro quem tava comigo nesse evento. Mas eu tava lá. Você tava, né? Os caras estão comprando comida. Cara, um evento de segurança com o Flipper lá e a galera... E assim, eu fiquei preocupado, porque eu falei, cara, se é um evento de segurança, o pessoal tinha que ter pensado que o Flipper já existe, né, cara? Sim, perfeito. O evento é pra hacker. É um evento pra hacker. Então, os caras colocam... O Flipper já tava aí entre nós, né? Então, complicado. O que você fez de teste aí? Você chegou a publicar algum vídeo? Se você não quiser falar por questões de ética, etc. Mas qual foi a coisa mais, assim, absurda esse tipo de história começa com... Eu vi um cara fazendo. Eu quis dizer. Quais foram as histórias mais legais que você já ouviu falar? O que eu mais... Hoje, né? O que eu tenho feito bastante, né? Que meu cachorro faz bastante, que é essa parte de Jammer. Eu gosto bastante. Ok. Jammer.
que basicamente é você bloquear o sinal Bluetooth, né? Bloquear o sinal Wi-Fi e tudo Isso mais. legal. E tem como você fazer bem direcional, né? É bom contra vizinho funkeiro. É bom contra o vizinho, né? Funkeiro. Eu não recomendo muito fazer isso, porque se você não souber fazer, provavelmente você vai derrubar a rede toda, né? Teve até um caso, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que um cara... A gente nunca recomenda nada errado pra ninguém, gente. Não Deixa faz. claro. Não tô Isso aqui é só recomendando. experiência, isso aqui é só laboratório. curiosidade. Recomendar algo errado não é com a gente. teve até Querendo saber o que você poderia fazer, né? Teve até um cara fora do Brasil. Ei, você aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? E aquele comentário? E as nossas redes sociais? Você já seguiu a dos apoiadores, da CS Pro, da CS Cyber? Bora lá, tá tudo aqui na descrição. Que ele fez um jammer para Wi-Fi, né? Para transmissão Wi-Fi, né? Ali e tudo mais. E aí, o que ele fez? Ele colocou muitas antenas, basicamente deu um ganho ali a mais. E ali a casa dele tava sem rede, a casa dele ficou sem rede, praticamente, o Wi-Fi. Né? Isso, ele ferrou o quarteirão inteiro. Bacana. A perto dele, se vocês pesquisarem, é simples pesquisar sobre isso, você vai ver. É muito bizarro, mas isso tem interferência, né? Então pode gerar interferência não só na rede Wi-Fi, né? Então a rede Wi-Fi, ela trafega numa mesma rede também de coisas que a gente fala de dispositivo para medicação. Medicação não, medicação. Sim. Dispositivos para ambiente médico, então por isso que não é recomendado você fazer isso. Você pode acabar matando alguém. Você pode acabar desativando alguma coisa, né? E às vezes também uma rede Wi-Fi, às vezes matando um cara com marca-passo. às vezes então. E a galera, o Prado tem um estudo em cima de hacking de marca-passo. Bem foda, inclusive. Hoje deu 2 vezes palestra desse tema. Então, falando um pouco de fault injection, é muito perigoso isso, né? Você dá meio que um choque ali no negócio e a parada parar. Só que hoje os mais novos, eles já têm bastante coisa que eles... É óbvio, né? Se tiver um marca-passo muito antigo, provavelmente ele tem bastante vulnerabilidade. Mas os mais novos, eles já têm... Já foi corrigido, né? Fizeram o patch. Já fizeram o patch. No marca-passo. Agora você abriu o cara, né? Pra fazer a atualização, né, cara? O duro, o cara que já tem há muito tempo, ter tá feito lá, essa né? solução. Eu li alguns artigos dizendo que o Neuralink, Sim. ele foi aprovado pela FDA comercialmente com algumas funcionalidades, que é tipo... um pequeno percentual do que ele é capaz de fazer, porque ele consegue fazer download de informação, mas ele também consegue fazer upload de informação. Então, assim... Cara, o perigo vamos ser disso. sinceros, alguém daqui, vocês teriam coragem de colocar essa parada? Não. Cara, é muito arriscado. É muito não arriscado. colocaria, não. É muito muito arriscado. Até porque Tá você coloca hoje, daqui 2 semanas lança um novo e você fudeu. Cara, Vou ter que fazer de novo. É muito Então, assim, arriscado. eu imagino que alguém que tá numa situação muito assim, ajudou o cara a andar, a ver alguma coisa, pode até ser, mas numa situação normal, eu não consigo ver isso. Eu acho que ainda nesse palpável, caso, eu acho que é o entendeu? melhor caso, né? Nesse caso, eu acho que é o melhor caso. Talvez, Mas, do contrário, e podem ainda assim... injetar qualquer coisa na sua cabeça. Exato. Ainda assim, eu ainda tenho minha Vamos tomar cuidado. ainda assim, eu tenho minhas... É perigoso. Será, cara? Entendeu? É muito Perigoso. complicado. É que a gente tá falando aqui, né? Quando fala de hardware, a gente tá falando de coisa que é vulnerável em algum momento. E assim, só espera. Tem controle Só tem que hardware, esperar. né, cara? Isso não é seu, isso. hardware. E outra coisa, Ponto. tem uma coisa bacana que é o seguinte, tem um indiano aí, eu não vou saber dar crédito dele, nem pronunciar o nome dele. Pronunciar seria impossível. Mesmo se você quisesse dar pra... eu acompanhando o cara no TikTok, Instagram, sei lá o quê, o que ele faz? Ele pega fone de ouvido Bluetooth quebrado, ele vai lá, ele arranca a anteninha Bluetooth e bota ela em outros equipamentos. E ele estava controlando carrinho de brinquedo via Bluetooth, ele botou no ar-condicionado. Fazendo os mods no negócio. Ele vai fazendo os mods com as paradas. Legal. Então ele está reaproveitando hardware de outras coisas. E é um negócio que a gente vê meio em filme. Sabe aquela coisa de... O pessoal pega um monte de máquina e começa a quebrar uma coisa, juntar outra e de repente sai um bagulho. Sim. Cara, hoje já tem gente fazendo isso literalmente. Caramba, né? Eu até vi falando cheguei nessa linha, a galera tava usando celulares antigos, pegando o processador do celular antigo e ali colocando modelos de IA, aqueles modelos mais simples que tem poucos matéria, parâmetros. Cara, do caramba, eu vi. E fazendo um cluster de IA com celular antigo. Cara, genial, porque aí você não gasta energia, gasta pouca energia pra rodar o modelo. Eu vi um cara vendendo isso. Não, vendendo eu não vi, eu vi vendendo. Eu vi vendendo um lote assim, cheio de celular, tem um poder de processamento do canal que é um farm de celular e vai. Louco, os caras estão vendendo já. Cara, voltando a falar em IA, cara, eu vi uma matéria recentemente, até do cliente
nosso da iFood, né? Os caras estão fazendo, sei lá, 880, eles têm uma fábrica de agentes lá. Eu vi essa matéria também. Matéria, né? Eu vi essa matéria. Tá na Forbes, eles têm atingiu uma meta de 880 agentes por semana. Perfeito. E vão chegar aí a 8 mil ou 7 mil agentes até março de 2026, cara. É uma matéria sensacional. Aí eu fiquei pensando, caramba, é muito agente de IA. Muito. Então, eu vi a matéria recente, a matéria dessa semana, eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém ainda do iFood, que são clientes, tenho bastante relacionamento com eles, sobre o que eles querem, né? Pelo que eu entendi da matéria, todo mundo está sendo incentivado a fazer um agente de IA. Perfeito. E aí você tá lá, né, coordenando essa equipe, fala para mim como é que é o dia a dia, como é que vocês falam, pô, vamos criar um agente disso, daquilo, qual que é a ideia para surgir? Porque muita gente tá do lado de lá hoje, sim. Todo mundo tá do lado de lá hoje, não é muita gente, todo mundo tá lá pensando, eu quero usar IA. Sim. Agente de IA, mas o cara não tem a menor ideia para onde começar, cara. E essa é a realidade. E eu falo assim, como empresa também, eu olho e falo, pô, eu quero, e aí, como? Aonde? Como a gente fazer? Qual que é o começo? Como é que funciona o seu dia a dia lá como coordenador de uma equipe dessa? E a decisão de o que vai ser um agente ou não? Como é que funciona essa prática, cara? Primeiro que a gente tem que também definir o que é um agente, né? O que é um agente, que também existe duas... Vamos lá, já defina para o pessoal, cara, que é importantíssimo, viu? Duas correlações bem parecidas, mas elas não são a mesma coisa. É importantíssimo. Normalmente um agente, ele vai cumprir apenas uma tarefa. Então um agente, por exemplo, eu vou criar um agente do Google Sheets, né, do meu Excel, e ele vai lá, beleza, preencher o Excel para mim automaticamente, beleza. Ele está utilizando apenas uma ferramenta. O agente, que já é um pouco diferente, ele já é autônomo. Então o benefício do agente que é assim, eu tenho diversas ferramentas e ele vai definir qual ferramenta que ele vai utilizar ele mesmo. Então, através do que você está passando pelo prompt. Então, um caso muito conhecido é hoje nesses agentes de IA para ajuste de código, para auxílio de código. Uhum. Então, como que ele te auxilia? Ele vai lá, faz o código todo, aí ele pesquisa numa fonte, ele traz aquela fonte. Então, se for, por exemplo, uma documentação nova, de um framework novo, ele vai pescar naquela fonte. Pesquisou naquela fonte, ele traz aquela fonte meio que resumida para ele mesmo. Depois que ele fez tudo aquilo, ele vai lá, fala, o que você acha desse código aqui? Pô, legal, você dá um ok ou não. É basicamente isso. E aí você pode testar também. Então, tem algumas funcionalidades de você clicar em um botão apenas e ele lá testar para ver se tem bug ou não. Sim, sim. Dentro da sua ferramenta ali, dentro do que você está criando de código. Então, um agente que ele é mais autônomo, então o benefício é maior. Então, quando eu estou construindo lá na TOTOS, a gente tenta olhar muito, por exemplo, faz sentido ou não eu construir um agente, não é muito mais pelo número, né? É muito mais pela eficiência que ele vai gerar. Claro, sim. Então, por exemplo, esse agente que eu estou criando, ele vai substituir um trabalho que é muito oneroso para uma pessoa? Ele vai substituir um trabalho que é muito repetitivo? Então, é mais ou menos isso que a gente pensa. Né? Então, por exemplo, trabalhos que são repetitivos, a gente conhece bastante, assim, que é, por exemplo, o trabalho de, sei lá, olhar contrato. É um trabalho que é muito repetitivo. Muito repetitivo. E às vezes é diário. Perfeito, às vezes é diário, passa por mais de uma etapa, né? Então, é muito complexo. Outra coisa que a gente olha também, que é muito difícil e que é muito repetitivo também. Olhar também, a gente está tendo a PLDA agora, né? Tá tendo diversas leis. E olhar a atualização dessa lei é muito difícil. Toda hora a gente tem que Toda hora tem coisa nova e o pessoal tá lá, ainda não tá votado, não Perfeito, tá aquela questão. Não tá votado, tem a discussão. Eu tenho participado bastante da PLDA, né? Sério, cara? Depois você conta pra gente. A TOTOS, ela tem uma parceria grande com a Brascom, né? Que é a instituição aqui do Brasil de TI. Depois eu dou um briefing. Depois a gente toca um pouquinho nesse assunto, E aí, sobre criar agentes, eu olho muito para isso. Então, a gente criou uma calculadora de agentes, né? Então, a ideia ali é calcular se vai gerar o ROI, né? Então, o custo versus quanto que ele vai gerar de lucro final ali, basicamente então, vocês consideram o tempo humano para realizar uma tarefa? Tempo humano versus o nível daquela pessoa que vai gerar, que vai fazer aquela tarefa, as horas. Hora homem e tudo mais, então é basicamente isso. Então, um pouco do que eu vi da matéria do iFood também é que eles buscam também isso, né? Mas eu vi que eles estão, a princípio, estão fazendo pra caramba para depois selecionar. Eles estão meio que tentando fazer a autorização de IA, né? Eu vi um pouco do CEO falando lá também nessa matéria, que a ideia ali é criar um agente para cada pessoa. Exato. Isso mesmo, para cada pessoa. Eu vi essa mesma questão, por isso que eu fiquei impressionado. E aí, cada um tem o seu próprio agente, é legal. E pior que faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Pensa aqui, que a gente tá no mundo dos agentes ainda, que é o chat. Mas pensa aqui que a gente pode criar hoje um agente que ele tá rodando aqui,
a cada X hora, ou ele está rodando automaticamente para você, coletando o lead da sua empresa, por exemplo. Então, ele está lá coletando o lead automaticamente para você, porque ele sabe seu e-mail, ele tem acesso ao seu e-mail, ele tem acesso, por exemplo, às suas redes sociais, ele tem acesso a quem está te mandando mensagem. Beleza, eu tenho acesso à minha rede, vamos supor que seja eu, o Alistair, Hacker Code, tem acesso à minha rede. Vai lá, uma pessoa pergunta para mim sobre o meu curso ou algo do tipo. Eu já coleto aquele lead automaticamente, feito por um agente, não precisa ser eu mais. Pode ser um agente perguntando para a pessoa, mas qual é o seu e-mail? Qual que é o seu número? Passa o seu número. Ou você quer clicar no link já diretamente para se cadastrar? Então, pode ser um agente que esteja automaticamente fazendo isso. Sim. Então, isso já está sendo bem utilizado hoje em dia. Perfeito. Hoje a gente já está pensando mais nessa forma de não só se perguntar para um chat, né, e falar com o agente, mas ele deixar ele autônomo resolvendo coisas para você. Então, ele pode resolver mais de uma coisa. Então, quando a gente está falando de agente, ele pode resolver, por exemplo, com o meu fornecedor, ele pode resolver para mim, colocando na planilha de fornecedores lá, que eu tenho no meu estoque, depois ele vai ver quanto que foi o ROI do meu mês, aí ele vai falando isso para mim, depois me manda um resumo no final do dia, né, coleta o lead, depois, coletei X leads aqui para você, vê se faz sentido ou não. Então, a gente está falando um pouco dessa automação do ser humano mesmo, né? Então, a gente está deixando de lado um chat, que é o GPT que todo mundo conhece, para deixar algo mais automático, onde ele está rodando e te auxiliando no trabalho. Tá. Eu creio que no final do dia sempre vai ter um humano. Eu ia te fazer essa pergunta agora, porque tem gente do outro lado lá agora, quer dizer então que eu tô criando algo para me substituir? E aí tem uma polêmica, cara, porque claro. sempre teve as várias revoluções aí, né? O pessoal sempre tem medo da IA substituir o humano. Não, faz todo sentido, vamos pensar. O cara tem lá o agente dele, ele começa a super educar esse agente, pega todas as principais tarefas que o cara executa e tal. E aí, ele automatiza um monte de coisas para a empresa, ele consegue multiplicar a produtividade dele em 10 vezes, a tal ponto que esse cara é demitido e o agente fica lá, entendeu? Como é que é isso? Como é que esse lida? Porque, assim, aquilo que se desenvolve para a empresa é propriedade da empresa. Sim. Né? E aí o cara começa a ter que lidar com esse tipo de coisa também, né? Isso pode ser um freio para o desenvolvimento? Você acha que o cara pode ficar reticente de automatizar demais? Eu acho que não. Até falando um pouco de programação mesmo, hoje quando a gente está desenvolvendo utilizando IA, né, e a maioria das ideias mais conhecidas e dos frameworks mais conhecidos utilizam agentes hoje para construir código, né, e quando a gente está construindo código hoje, até eu mesmo utilizo muito no meu dia a dia, mas eu vejo que ainda existe uma grande dificuldade ali de resolver o problema, né? Então, acho que as coisas, elas não estão... O problema, a IA consegue resolver, sei lá, talvez 30%, 40% do problema. A maioria dos problemas mesmo estão a gente resolver problema de negócio, né? Eu acho que é um pouco disso. Né? Eu acho que substituir esse trabalho que é repetitivo, a gente já tem substituído há muito tempo, né? Automatizando. O RPA que o pessoal traz. Isso aí vai ser sempre... Trabalho repetitivo, é o serviço de corno. A empresa tem que tentar substituir ao máximo, né, cara? E sempre foi, né? A visão de automatização. Desde o início. E a gente tem a IA que, cara, nem sempre ela vai te dar a resposta correta. E aí, eu tenho que perguntar pra ti, o que o... Cara... Me ajuda a pronunciar de novo Academy. O que a Academy oferece hoje, cara, pra galera? Peraí, eu não tô entendendo. Qual o problema com a Academy? Porque me trava a língua, eu tenho um problema pra pronunciar. Porque esse cara morava nos Estados Unidos, né? Exato, mas meu trava-língua eu não tô conseguindo, desculpa. O problema é só esse, entendeu? Tá um trava-língua pra mim. Desde ontem eu falei, cara, tá foda pronunciar. Tá de boa, tá tranquilo. Então, a Academy, o que eu tenho lá, né, de conteúdo, né? Eu falo muito sobre programação, porque eu acho que programação hoje, eu sigo diversos caras que é muito influentes na área de programação, que programação acho que nunca ficou mais claro que você tem que aprender de verdade. Eu acho que a galera tá só colocando código na IA, e é isso, e ponto final. Eu acho que você tem que aprender os fundamentos. É um pouco do que eu passo lá na Academy, aprender os fundamentos a fundo. Então, aprender uma estrutura de dados, aprender lógica de programação. Então, é você começar do zero mesmo. A ideia é mais ou menos essa. Então, você pega aluno lá realmente iniciante, é isso aí? Iniciante até o avançado. Até o avançado. Então, eu falo de hardware também, hacking, utilizando Python, e construo as coisas lá também. E também tem um módulo lá de 60 dias programando em Python, porque eu acho que a constância sempre foi, para mim, a maior aliada. Então, a ideia principal ali é você programar uma vez ao dia.
Então você programa uma vez ao dia. Não é você pegar uma 60... vez ao dia e quanto tempo? 60 dias. 60 dias programando uma vez ao dia. Em quanto tempo desse uma vez ao dia? Pô, uma vez de 1 hora, de 2 horas? Uma vez, sei lá, 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos por dia. Ok. Isso já existe diversos estudos que a constância e você parar e estudar nos outros dias, não só estudar tudo de uma vez, é muito melhor do que você estudar tudo de uma vez, despejar tudo de uma vez, e lá você só vai decorar, basicamente. Você só vai decorar aquilo. Então você tem que ir praticando ali. Isso, você tem que ter uma constância, uma prática constante. Acho que isso a gente sabe muito bem nos esportes, né? Acho que é um pouco disso, né? Então o esporte é uma constância, é o treino, é você treinar todos os dias, né? Jogador de futebol treina todos os dias, né? Pra ter uma alta performance. Depende, então tem uns que... Tem que treinar mais, né? Mas tem jogador de futebol, né? A gente não pode falar de vou falar de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nós não estamos falando do Neymar, né? Entendeu? Ou de Romário, que nem treinava. Mas aí não precisa, né? O cara já era profissional, né? Mas olha só, tem uma parada que é a seguinte, você tá meio que fazendo uma recomendação que vai contra a maré de grandes nomes aí, você sabe disso, né? Elon Musk, etc. Você fala, não estude programação. E eu também penso o contrário. Você tem que conhecer especialmente os fundamentos, entendeu? Acho que esse é um argumento bem fundamentado, porque é o seguinte, a verdade é, você pega o código do uma IA e joga lá, não compila, né, irmão? Perfeito. A maioria das vezes. Volta um monte de bug. E aí? O que é aquilo? O que está acontecendo? Você vai perguntar para a própria IA como é que é o problema que ela criou, né? Verdade. Você vai ficar ali copiando log, sabe? Você vai ficar nessa... Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Claro, tem formas mais rápidas de fazer isso, mas eu digo... É importante que você conheça a estrutura, principalmente os fundamentos. Né? Até porque para você conseguir ter, cara... crítica sobre o que a IA tá produzindo, cara. Com certeza. Aconteceu cálculo matemático comigo, que eu passei uma manhã eu brigando com a IA, até o momento que eu desisti e falei, fiz na mão. Com certeza. Tava errado, eu mandava somar... Cálculo básico, né? Era básico, eu mandava ela somar os números, ela só, não, tá certo. Você, caralho, você é burra? Não tá certo. E, cara, se você não tiver um humano lá no final, vai acabar... Com certeza. O problema hoje, ele tá muito na arquitetura, né? Então, a IA, ela não desenvolve arquitetura fim a fim. Então, como você vai escalar um software criado por IA? É quase meio que semi-impossível, assim. Sim. Você vai demandar muito tempo, muito esforço. E se você tem uma pessoa experiente, é outra coisa, né? Então, eu acho que tendo uma pessoa experiente consegue escalar para milhões de usuários. Sim, é outra parada, né? 10 mil usuários, milhões de usuários. Acho que faz muito sentido. E essa parte de arquitetura, você saber como conectar no banco de dados, você saber como ter logs, como usar o cache, que é muito importante isso. Porque se você tem um site que você entra no site lá, demora X tempo, demora 1 segundo que seja, 1 segundo é muito já. Provavelmente o cara já vai sair do seu site, não vai comprar o que você quer. Você vai perder uma venda às vezes, né? Vai perder uma venda, vai perder uma conversão. Então, eu acho que faz muito sentido você entender hoje, até falando pro Dev Júnior, né? Porque o Dev Júnior ele tá muito mais no código do que o Dev Sênior. O Dev Sênior ele já tá mais ali entendendo sobre arquitetura, debatendo, discutindo e tal. Mas eu acho que o Dev Júnior hoje ele vai ter que aprender um pouco de programação. E não só programação, entender como que ele coloca isso no ambiente de verdade ali, sabe? Na produção mesmo. Como que ele escala isso? Se amanhã surgir 100 mil usuários, como que eu faço isso? E agora eu vou te fazer uma outra pergunta que tem a ver com arquitetura, que tem tudo a ver com isso. Que assim, no momento que você está desenvolvendo algo ali que é baseado em IA, hoje a gente tem à disposição um monte de LLMs, entendeu? Sim. Quando é que o cara faz essa transfusão entre o LLM ou ele ter a sua própria infraestrutura local, ou tá rodando um Llama local, um SSO local? Como é que é essa mecânica? Como é que o cara faz essa definição para o desenho do produto dele? Hoje, poder computacional dos modelos é muito importante. Então, se você tem um modelo bom, assim, para você ter um modelo muito bom, você tem que ter um grande poder computacional. Então, a gente está falando aí dos modelos da Anthropic, da OpenAI, da Google. Eles têm um grande poder computacional. Quando você acessa o GPT lá, está rodando milhares de máquinas, milhares de GPUs, né? E com isso, traz para você ali uma resposta muito melhor. Quando você está rodando, por exemplo, você quer um projeto simples para rodar um ambiente local, né? Até os modelos muito bons, por exemplo, o DeepSeek, esses modelos chineses, tem vários modelos do Alibaba também, que é o Qwen, tudo mais, que são modelos muito bons. Até os modelos muito bons, você tem que ter GPU para rodar. Então, para você rodar o DeepSeek, por exemplo, na sua máquina, provavelmente não vai rodar. Você vai rodar o DeepSeek lá, 2B, né? Um
com poucos parâmetros. Sim. E aí, com isso, ele vai te dar uma resposta um pouco pior, né? Então, hoje existe essa correlação entre... Eu vejo que tem bastante estudo sobre isso, mas hoje ainda os modelos maiores são os melhores de resposta. Se você vê a maioria dos rankings aí sobre IA, na parte de codificação, de chat, de texto, você vai ver que os modelos maiores sempre são os melhores. Mas, se você está criando uma pequena tarefa, acho que eu recomendo você deployar na sua própria máquina um modelo simples, por exemplo, para fazer um resumo de texto, para fazer alguma coisa simples. Utilizar o Llama, utilizar os modelos chineses aí, o Qwen, DeepSeek. Esses abertos que tem. Os abertos, que tem bastante, Não, tem bastante. Já é bem utilizado hoje em dia. Tem bastante. Dá para você fazer um fine-tune do modelo, que eu recomendo muito. Então, você pegar seus dados e fine-tunar o modelo, tunar o modelo, que a gente fala, né? Que basicamente não é você nem retreinar o modelo, você vai só tunar ele, colocar mais dados Colocar nele informações suas. Informações suas. E você também consegue fazer isso, só que pagando nos grandes players, Perfeito. Consegue também fazer em cloud. Você consegue colocar ele em cloud, porque no final, essa é uma corrida bem complexa de se competir, né? Muita gente grande tá colocando dinheiro ali e dinheiro infinito, né? Então, se você vai acabar sendo igual ao mundo de cloud hoje, onde tem ali AWS, Google Cloud, Azure, enfim, vai se tornar um negócio de big players. Vai ter mercado para os outros? Vai, mas bem menor. Acho que a gente volta exatamente para o assunto do que é a arquitetura de um agente, né? Porque um agente, quando você vai configurar, quer seja num GPT, onde for, você vai ter ali uns parâmetros que são RAG. É a mesma coisa? Perfeito. Esses parâmetros ali, RAG, ele equivale a um RAG? O RAG dá para você criar um agente que consulta um RAG. Então, é basicamente isso. O RAG é basicamente você consultar, consumir conhecimento. É basicamente isso. Então, você tem um conhecimento no banco de dados tokenizado, que a gente fala, que é um banco de dados onde tem basicamente o token que os modelos entendem melhor. Né? Então, a gente tokeniza essas informações tokenizadas, você pergunta para o modelo e ele traz aquela informação do RAG, daquele conhecimento que ele tem de um banco de dados. Então, é basicamente isso. Então, ele tem um conhecimento ali do agente. Reduz a possibilidade de alucinação, né? Isso, você reduz a possibilidade de alucinação e o melhor benefício do RAG é que, por exemplo, se você tem algo interno da sua empresa, provavelmente o modelo não entende porque tá fechado, né? Tá fechado em algum ambiente. Sim. Então, você tem uma documentação interna da sua empresa, tá fechado, né? O GPT não teve acesso. Se ele teve acesso, talvez fontes, né? Que sejam alguém disponíveis. Alguém deu Ctrl-C, Ctrl-V alguém deu Ctrl-C, Ctrl-V em algum momento. Vazou. Né, cara? Vazou. Cara, quando é que surgiu a ideia da Academy? Cara, surgiu... A galera sempre perguntou, tem um curso, tem alguma coisa pra fazer? Tem alguma dica e tudo mais? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi criar um repositório no próprio GitHub, que a gente chama de Awesome, que são vários repositórios que tem dentro do GitHub, onde você compartilha conhecimentos gerais. E eu criei um desse repositório com diversos links sobre coisas de cibersegurança, dados e IA. Então, eu criei esse repositório. Depois Git grande lá. Isso. Um Git com um README lá, onde tem diversas informações sobre cibersegurança, IA e dados. E aí, depois disso, eu comecei a criar a Academy. E aí, a ideia principal ali foi... Beleza, eu vou tentar vender... Tava só você? Como é que é a Academy? É você, mais alguém? Só eu e minha esposa. Você e sua esposa tá na Academy? Que eu e minha esposa, a gente ela é sócio. Ela trabalha na área também de tecnologia? Não. Ela faz a advogada. Advogada. Ela faz os contratos. Ela faz os contratos. Legal. E vocês começaram quando, cara? E aí, eu acho que tem uns 3 anos, mais ou menos. Já tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos, mais ou menos. Quantos alunos você quiser falar ou não? Deve estar na faixa de 300 alunos, mais ou menos. 300 bacana, alunos. Cara. Eu nunca fiz marketing pago também, né? Só orgânico. Só orgânico. Legal, cara. Só orgânico, né? Eu ainda pretendo fazer marketing pago. Pretendo crescer ainda a Academy, né? Fazer novos projetos. Então você aí que tá querendo aprender mais sobre programação. Exato. Você vai ter a oportunidade de falar um pouco do jabazinho dessa parada, mas eu tenho que fazer uma pergunta para contar um pouco da... Sim, a gente começou na história e acho que chegando quase no fim tem que falar um pouco da sua história que eu fiquei impressionado. E aí voltar àquela pergunta. Como é que você consegue conciliar esses projetos pessoais, né, com a CLT? Cara... Conta um pouco pra galera que tá lá. Não dou conta, eu desisto. Às vezes eu olho seu vídeo lá, acha que foi de primeira. Eu acho que você passou de Enem de primeira. Conta um pouco, resumida, a sua jornada. Boa. Pô, você já teve só em escola particular, né, cara? Só bolsa. Você pagou a faculdade. Conta um pouquinho aí, resumidamente, pra dar aquela motivação pra quem tá do outro lado. Porque eu fiquei muito impressionado com a sua história nessa parte, velho. Legal. Eu comecei na faculdade... comecei a fazer Enem, acho que um pouco do que Antes você fez um técnico de... um pouco do que você comentou, fiz um técnico. De mecatrônica. E aí a ideia ali
de como eu comecei, eu estudava bastante, assim. Eu nunca fui o melhor aluno. Acho que esse é um bom questionamento. Talvez tem muita galera que também não é o melhor aluno como eu. Estudei em escola pública, a gente sabe como é o ensino no Brasil, né? Tem escolas públicas boas, mas são raras, né? Então, o estudo ainda é precário, né? E aí eu comecei a estudar muito por fora, YouTube, né? YouTube, pesquisar bastante. Eu numa biblioteca com um amigo meu. Dormir na biblioteca, fazia livro. Estudava em cima dos livros, né? Porque eu via que se eu ficasse na biblioteca ali, acho que fazia muito mais sentido do que eu ir para casa. Porque a minha casa lá tinha diversas coisas que eu poderia fazer, não só estudar. Na biblioteca eu tinha que estudar, né? Ou estudava ou eu dormia, basicamente era isso. Eu tava muito cansado, às vezes, dormia em cima do livro, né? Então, eu fiz, cara, cerca de 11 Enems, mais ou menos. Foi muitas vezes, porque eu não ia tão bem, né, no começo, é normal, porque eu não fui de escola particular e tudo mais, tive que estudar por conta, e é muito difícil estudar por conta, você tem que ter uma força de vontade que é surreal, assim. Tem que ter uma força de vontade acima da média. Então, estudei, fiz Enem, aí eu passei numa faculdade federal, que é a Unifesp, aqui de São Paulo, então, lá que eu fiz a física, né, lá que eu fiz física, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu sempre colocava isso na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa de computação. Minha mãe falava, putz, você fica o dia inteiro no computador do Rabotel, né? Você fica o dia inteiro no computador porque você não faz alguma coisa de computação, né? Muito por conta da minha mãe, né? No incentivo também da minha mãe e do meu pai. Faz alguma coisa de computação, você fica no computador o dia todo, porque você não faz. Aí eu, beleza. Eu fico insistindo, falei, tudo bem. E aí eu continuei fazendo Enem, eu passei em publicidade, pra fazer publicidade. Porque eu falei, putz, acho que tá mais próximo da computação. Vou saindo de física e vou indo pra lá, né, cara? Acho que tá mais próximo porque eu vou fazer UX, UI, né? Ia fazer design dos sites. Falei, putz, acho que tá mais próximo. Falei, beleza. Aí fiquei pouco tempo, acho que 6 meses, mais ou menos. E aí eu consegui passar na FIAP com bolsa também. E aí eu fui bolsa, até chegar na FIAP. Não tinha condição de pagar a mensalidade e tudo mais. Ou passava em federal, ou não ficava sem fazer, entendeu? Ou passava na FIAP com bolsa. Era mais ou menos isso. E nesse momento de escolher a carreira em TI, ele é sempre um desafio, né? Como desafio foi? grande. Porque assim, TI é muito amplo, né? Pra caralho, como é que você, Verdade. Ou você foi pelo aquele raciocínio, então tem que aprender a programar, foi isso que você pensou no momento? Como eu já tinha esse conhecimento de programação, já praticamente entrei meio que programando. Né? Eu fiz um curso do Facebook, que o Facebook ele tinha um curso aqui, não tem mais, que nem era Meta ainda, era Facebook. Né? O Facebook tinha um curso na Avenida Paulista, que era meio que uma associação, assim, uma ONG do próprio Facebook, o Facebook patrocinava, e lá você aprendia a ser full stack. Então eu aprendi JavaScript e Python. Python para back-end e JavaScript para você criar a sua interface. Não tem mais, eles tiraram isso aí. E aí eu participei, o que eu fiz? Para participar desse Facebook, né? Desse Facebook Developer Academy, era esse nome. Eu cheguei lá, preenchi um formulário e tudo mais. Era um final de semana, de graça. Os melhores alunos eram selecionados para ficar um mês. E aí eu fui selecionado para ficar um mês, fiquei feliz pra caramba. E aí eu fiquei um mês lá aprendendo a ser full stack. Tinha umas pessoas muito boas lá e tal, de empresas grandes, que faziam parte dessa ONG. Foi muito legal. E aí eu fui chamado para ser monitor. Que massa, cara. E aí eu fui fazer... Aí eu comecei a ser monitor. Você ainda não criava conteúdo ainda nessa época? Não, então não você criava conteúdo. já estava percebendo que passar conhecimento era a melhor forma de aprender, talvez. Isso. E aprendi muito por conta disso, né? Sendo monitor, né? E tudo mais, ensinando a galera. E aí eu fui fazer uns projetos de monitor junto com essa ONG. Então a gente foi até naquela PIB, que é a OMO, né? Sim, várias empresas gigante. por baixo. E aqui no Brasil tem uma sede. E eu fui lá ensinar os jovens aprendizes, estagiários a HTML, CSS, JavaScript. Legal, cara. E aí aprendi bastante coisa lá. E aí saindo um pouco ali do Facebook, aí me formei na FIAP. Mas antes de me formar na FIAP, eu vou até dar uma dica pra galera aí. Antes de me formar, eu já estava trabalhando na área. Então, eu não tinha formação nenhuma, já estava me candidatando para as vagas. Então, era basicamente isso. E dá dica pra galera, porque às vezes a galera quer se candidatar pra vaga de coordenador já de cara, cara. Explica como é que funciona isso aí. Isso aí é importante, porque tem, cara. Conta aí como é que é as primeiras vagas, pra que você se candidatava, cara? Eu candidatava para vagas em júnior, né, e de startup. Startup tá começando, sempre vai precisar de um cara bom, assim, para você começar. Então, eu comecei numa startup grande, que hoje é uma startup grande aqui no Brasil.
E aí eu aprendi muita coisa lá. Fui o terceiro contratado. Uau. Sério, cara, que massa. Terceiro dev contratado. Tinha os fundadores, que eram 3 fundadores e 3 devs. Eu fui o terceiro, aprendi muita coisa lá, porque se alguém for de startup aí, quem não for, Faz de que tudo, tá né, começando, faz de tudo para entrar numa startup. Por quê? Porque você vai aprender de tudo. De verdade mesmo. A gente rodava lá a intranet num Raspberry Pi para economizar. Porque os fundadores queriam economizar dinheiro lá, porque a gente tinha... Tem que fazer o que A dá, gente né, fazia cara? o que dava para fazer, porque a verba era muito curta, tinha um Inclusive, deixa eu investimento. aproveitar essa ocasião para você que quer começar em TI. Aí, ó. Pronto, Compre o momento livro certo. É isso, compra o As livro. 7 Portas da TI, publicado, né, escrito por mim. Mr. bom. Anderson, Mr. Anderson. os Muito links? Tá disponível, vou deixar o link na descrição, mas tá disponível na Amazon, tá disponível com o pessoal da Wiclap também. Mas justamente sobre essa questão de como entrar na TI, como é, que portas, que carreiras você tem. Nesse livro eu defini 7 portas e possibilidades Porque às ali vezes pro a galera cara. fica na dúvida, né? Isso aí. Cara, E é assim, muito amplo, né? É muito cara? amplo, Às é vezes, muito você às vezes o cara vai pra dev, não gosta e acha que TI não é pra ele. Cara, E tem tempo, outras né? coisas que O dá pra tempo fazer. que você economiza, cara, assim, é um livro assim fácil de ler, suave, onde você tem noção de para onde vai em cada área. Isso pode te economizar anos rodando no lugar errado. Em vez Perfeito. de abrir uma porta e ter que voltar para abrir a outra. Cara, o que eu mais verdade. escuto é isso. Cara, eu comecei Acontece tal muito. curso, mas não gostei. Aí lá surgiu uma outra coisa que eu Verdade. gostava. Então, eu montei um livro onde você tem uma introdução sobre cada área, as possibilidades na área e um teste de aptidão em cada capítulo. Muito bom. Sensacional. Onde você faz ali Sensacional. perguntas e respostas e você vai sentindo se é é aquela aquilo tua ali área ou mesmo, não, sua vibe. entendeu? Então, Muito legal. Eu acho fica que aí a recomendação para todo mundo. Tá aí. Muito Tá no bom. link da descrição No do link da episódio. descrição. muito bom. Eu acho que eu tenho uma dica também muito importante. Eu acho que é muito válido você, cara, só se candidatar para as áreas e começar a aprender já trabalhando. Acho que faz muito sentido. Aprender na prática. Aprender na Muito prática. legal. Por quê? Porque eu falo isso? Porque depois você pode até migrar para outras áreas, você pode escolher aonde você quer ir e tudo mais. Mas você desprender uma energia ali do trabalho é totalmente diferente. E se você não tem a oportunidade de ter um trabalho, você pode criar seus projetos pessoais, pô. Hoje é mais simples. Hoje a gente tem hoje a gente consegue desenvolver projeto pessoal. Hoje tem pequenas equipes desenvolvendo um projeto bilionário. Pô, chama um amigo seu, né, um amigo da faculdade aí, começa a desenvolver um projeto. Eu acho que vai te ensinar muito a como criar autenticação, né, como conectar no banco de dados, como que eu agora plugo numa IA, né, como que eu gero uma recomendação de um modelo ou algo do tipo. Então, acho que faz muito sentido mesmo, hoje, principalmente, você desenvolver por si próprio, criando com IA, como E auxiliador. vai te ajudar na hora de conseguir um emprego, né? Você tem um Com kit certeza, atualizado, com certeza. bastante- Eu contrataria uma pessoa. E essa é a definição a nível de Aurélio da diferença entre aluno e aprendiz. Aprendiz é a pessoa que aprende fazendo. Aprendiz é a pessoa que aprende fazendo. Perfeito. Pois é. É meu celular aqui. Não, relaxa, acontece. Ale, cara, estamos chegando naquele momento das considerações finais, o Mr. vai te passar, mas antes disso, vai aquela pergunta. Como é que você consegue conciliar a vida de CLT Pô, realmente voltando. com essa tanto de Sim. coisa que você consegue lidar? Pô. Porque eu tenho certeza que muita gente do outro lado falou, pô, mas eu não quero sair de CLT, eu tenho minha segurança aqui no CLT, aonde tem meu ganha-pão, né? Mas eu quero continuar fazendo. Eu tenho certeza que vai alguns finais de semana, vai uma série de planejamento. Você é um cara casado, eu Sim, sei, sim, claro. etc. Sim, Então, claro. assim, conta pra gente aí como é que você administra seu dia, cara. Eu acho que você criar projeto só na empresa te limita, primeiro. Porque os projetos da empresa, eles já são limitados. Porque você vai criar um escopo específico, normalmente. Você vai ter um escopo daquele semestre, né? E você vai desenvolver em cima daquele escopo e você vai acabar deixando de aprender. Então, já é o primeiro princípio, você está deixando de aprender. Segundo, o que me motiva mais é eu criar novos projetos. Em cima dos novos projetos, eu conseguir aprender novas coisas. Porque na empresa você não vai conseguir aprender novas coisas. Porque você vai sempre desenvolvendo em cima dentro daquilo... do escopo de entrega que você tem. Perfeito. Uhum. Dentro do escopo, em cima daquilo que você talvez a pessoa já tenha criado, alguém já tenha criado, ou que você mesmo criou, mas não tenha coisas novas ainda, porque você criou 2 anos atrás, Claro, 3 não anos tem, atrás. não tem jeito de se inovar sempre, você tem que entregar. Perfeito, você tem que entregar. Uhum. Então, existe um limiar entre inovação dentro da empresa, né, e Qualquer desenvolver empresa, as coisas... isso é normal. Uhum. E construir ali as coisas ainda que ainda se está construindo, mantendo as coisas que você já construiu, né. Então... hoje, praticamente, tenho tempo, assim, né? Sábado e domingo, assim, eu passo
programando, fazendo os projetos, né? Desenvolvendo as coisas, criando conteúdo. Quanto tempo de semanal você dedica à gravação de conteúdo, cara? Você tava falando aqui, você tantas vezes que eu erro lá, não sei o quê. Sim. Quanto tempo você mesmo faz, edita, tudo você? Como é que funciona? Isso, eu mesmo faço, edito. Hoje minha esposa me ajuda em algumas edições, não todas. A doutora tá editando também. Tá editando também. Então é minha sócia praticamente, né? Minha sócia, né? Na verdade, praticamente né? não. Praticamente não, né? Inclusive na vida pessoal, fica a dica. Com certeza, né? Com certeza é minha sócia. Não tem nem... É ela que manda, irmão. Não. Ela é a patroa, cara. Não queria te falar isso agora não, mas enfim, é assim que Você funciona. é sócio mesmo. É isso, no final do dia é isso. E aí, o meu final de semana é praticamente gravando. Então, eu gravo os conteúdos lá para postar na página. E aí, eu tento seguir bastante gente que também me passa um conhecimento ali, né? Para mim desenvolver em cima daquelas pessoas que já criaram algo. E também criar as coisas novas. Então, tem um limiar, né? Então, eu não tem como reinventar a roda. Se tem pessoas criando conteúdo que já viralizaram, para que eu vou criar o conteúdo XPTO da minha cabeça? Eu posso até criar o da minha cabeça. Mas tem já o viral, vou usar o viral, vou também utilizar o da minha cabeça. Ali. Mas você vai dedicar X horas por final de semana, então, para fazer isso? Umas 8 horas por final de semana. Nossa, umas 8 no sábado e 8 no domingo. Olha aí, galera, olha só. Você que tá do outro lado aí, às vezes olha lá e vai lá e compartilha, pô, que legal. Cara, demora. Toma tempo. Você tem que dedicar e tem que sacrificar. Perfeito. O resultado vem, mas tem que sacrificar, né, Ale? Tem que sacrificar muito, né? Hoje no CLT eu tenho bastante reunião, sou coordenador, então eu tenho muita reunião, então não tem como desprender esse tempo das reuniões. Não tem jeito. Né? Então, e é CLT, pô, você tem que cumprir aquela que entrega. O que eu tô fazendo, né? Então é por isso que eu fiz esse paralelo aí, porque é muito interessante. Eu sou uma pessoa, e eu dou uma dica também, eu sou uma pessoa que se eu tô ali, eu tô pra fazer de verdade. É óbvio. Não é pra... Se você tá criando conteúdo, você tá criando conteúdo, você tem que criar todo dia. E pronto. Não dá pra fazer hoje e deixar pra não coisa. É o que eu penso. Se for pra começar, tem que fazer. Isso, não tem uma regra. Se você quer criar algo, beleza, cria todos os dias. Cria uma vez no dia, cara. Pode ser ruim, pode ser horrível. Assim, o seu conteúdo, tudo bem. Uma hora ou outra, por exemplo, o que foi o limiar pra mim ali, que me deu um gás pra continuar criando conteúdo, foi continuar postando, os conteúdos não viralizavam, uma hora um viralizou, bateu 2 milhões. Eu falei, caramba, pô, acho que faz sentido, né? Entendi. Acho que eu vou Mas continuar. Mesmo antes disso, estava mesmo antes disso, eu vi uma postagem, inclusive, sua comentando sobre a respeito. Mesmo antes disso, eu tava postando, não tinha nem 10 mil seguidores, sei lá, muito pouco seguidor, sei lá, 600 seguidores, né, que a maioria era familiar, amigo. Eu sei qual é. Né? E aí, depois disso, começou a viralizar as coisas e tudo mais, compartilhando muito conhecimento mesmo. E também entrega tudo de graça. Acho que é um princípio bom também. Entregar de graça, porque às vezes você quer entregar o pago primeiro, depois o de graça. Não, entrega tudo mesmo. No final do dia o cara vai comprar o extra, sabe? Uhum. Então entrega dica mesmo até o final. Não deixa ali, beleza, galera, você quer uma dica a mais? Putz, compra o conteúdo. Putz, entrega tudo. No final do dia, o cara vai até consumir o seu conteúdo ou comprar seu conteúdo porque ele gosta do jeito que você ensina, sabe? Sensacional. Então, eu acho que é um pouco disso. É difícil ser criador de conteúdo e ser CLT, é óbvio, porque né, tem que gerenciar tudo que a gente tem que construir de novo na empresa, né? E também construir tudo que eu tenho de criar de novo sendo um creator, né? Um criador de conteúdo, é muito complexo. Inclusive, na TOTO eu ganhei o ILP, tá? Que é um incentivo a longo prazo. Pra você se manter lá. Premia 3% das pessoas da empresa. Uau, então, sensacional. E aí você ganha ações da empresa e tudo mais. Que massa. É um FII, né? Que você ganha. Então, legal isso aí. Inclusive, temos esforçado muito também na empresa. Pra ficar lá nesse Pra ficar lá, cara, pra e aí eu tenho que fazer lá, uma última pergunta, eu prometo, cara. Porque você é uma pessoa extremamente online, nasceu ali online. E hoje eu vejo muitos jovens, né, ali com medo, às vezes, de se engajar numa CLT, de se comprometer numa CLT, né? O que você pensa a respeito disso? O que você pode falar para esses jovens, entendeu? Porque às vezes os jovens acham, assim, que o mundo, pô, é online, eu vou criar, eu vou empreender, eu vou me tornar... Porque é aquela coisa, o cara tá lá e acredita na visão que ele tem naquele momento, entendeu? Não tem como aprender sobre empresa não estando em uma empresa. Acho que é o primeiro princípio, assim. Se você nunca entrou numa empresa, como que você vai entender, como que você vai criar uma empresa se você nunca entrou em uma? Cara, é muito difícil isso. Provavelmente ou você vai dar muita sorte, né, de acontecer de você criar um produto muito bom e arrumar investidor para isso, ou você vai ter que entrar numa empresa para aprender como desenvolve as coisas, né? Como que a empresa funciona e tudo mais. Acho que é muito importante isso. E o CLT hoje, ele com certeza, ele não é tão recompensador como você empreender. Isso é um fato. Né? Não tem nem como a gente discutir sobre isso. É claro. Né?
né? Não tem nem como discutir sobre isso. Só que ele te ensina muita coisa também. E em algum momento ele vai ser recompensador também. É óbvio que é no longo prazo. A empresa, ela depende de lucro. É óbvio. Né? Ela vai te contratar, se você está gerando lucro para ela, ela vai te incentivar. As melhores empresas vão fazer isso, com certeza. Né? E então, para mim faz muito mais sentido você começar numa empresa, ser CLT, aprender muita coisa, começar a empreender, fazer suas próprias coisas e tudo mais. Eu acho que construir as suas próprias coisas te faz você crescer muito mais até no CLT. Com certeza, concordo contigo. Né? Porque eu creio muito nisso, porque se tem uma pessoa que só tá no CLT, é bastante acomodada com aquilo, provavelmente ela nem vai evoluir nem no CLT. Porque ela só tá acomodada com aquele cargo, ela é aquela pessoa mediana, né? Que tá, beleza, pra mim tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo. Aqui tô fazendo o meu entregável, né? Tem um entregável aqui, fiz isso, não fiz a mais, e beleza. Deu 6 horas, fechei meu notebook, acabou aqui. Dá pra você empreender no CLT também, né? Eu acho que é um pouco disso. Dá para você empreender internamente dentro da empresa, se destacar na empresa. Acho que é muito, muito valioso também. As melhores empresas, com certeza, vai te colocar um incentivo ali para você que você está desprendendo tempo e esforço para fazer com que a empresa cresça. Né? Isso é um fator. E, com certeza, eu vejo muito que tanto faz se você quer empreender, se você quer ser CLT ou não, mas você precisa ter essa experiência de vivenciar isso. A galera mais nova acho que tá muito olhando... Ansiosa, talvez. Mas eu acho que tá muito sendo influenciada também, né? Pelos influencers, né? É que às vezes a vida do Instagram parece muito fácil, cara, né? Essa é a verdade. A vida do Instagram, a vida da rede social, parece... Só vê a parte boa, né? Só vê a parte boa, que a gente bebe, né? Então, assim, o cara a vida parece fácil. Ninguém vai postar tristeza. E a realidade não é desse jeito, né, cara? Não é. Empreender no Brasil, principalmente, é uma coisa bem difícil. Galera, o papo tá ótimo, mas chegamos naquele momento. Fala, qual que é? Explica pra ele, velho. Chegamos nas considerações finais, meu querido, onde você pode deixar aqui link, jabá, abraço pra esposa, aquele beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, o que você quiser, velho, fica à vontade, tá contigo. Bom, galera, se quiser me seguir nas redes sociais aí, @Kercode, mas se precisar pesquisar por Alisson, não muito difícil, provavelmente você vai achar no Google, cara. Provavelmente você vai achar diversas informações sobre mim aí, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, onde eu palestrei, onde eu passei. Tudo mais, é uma honra estar aqui no Pod Café. Foi muito legal essa conversa. Acho que é um incentivo também para você aí começar a empreender, começar também a trabalhar, ser CLT, a dar um gás a mais, que eu acho que é muito valioso. E uma dica que eu dou também, acho que uma dica final aí, nem precisa me seguir nas redes sociais, tá? Acho que se você seguir só essa dica, acho que é muito válido. Acho que uma dica final aí é você se esforça, acho que é por você mesmo, assim. Acho que é por você, não é nem por empresa, não é nem por nada, é por você. No final do dia, todo o esforço que eu tive foi, claro, foi pela empresa, foi também pro empreendimento, foi para alguma coisa, mas foi por mim também. Foi muito conhecimento que eu adquiri, que hoje eu posso compartilhar com a galera, que hoje eu posso compartilhar com meus liderados, né? Com o meu líder, que eu posso hoje trocar essa ideia, né, com a galera aqui incrível do Pod Café. Então, eu acho que aprenda, ensino é uma coisa que todo mundo precisa sentar, estudar, e é para você mesmo. Acho que é muito importante isso, e pensa que é sempre para você, porque eu acho que aí com isso você vai evoluir muito na sua carreira. Sensacional, Ale. Muitíssimo obrigado pelos conhecimentos aqui compartilhados, cara. Obrigado por compartilhar com a galera, continue produzindo conteúdo. Parabéns pelo trabalho ali lá na TOTS, um abraço a todos lá, gosto muito da Mara e companhia. E assim, os microfones do Pod Café Tech vai estar sempre aberto, qualquer coisa que você tiver novidade, quiser falar com a gente, pode entrar em contato, né, que vamos estar sempre disponíveis aqui. E os links, galera, vai estar todo aqui na produção, coloca tudo ali da Academy, dos links dele, vai estar tudo aqui na nossa descrição do episódio. Muito obrigado, Ale.